O próximo assunto é CPF cancelado. O suspeito de matar a estudante da USP, Bruna Oliveira da Silva, foi encontrado morto na Avenida Morumbi, cidade de São Paulo. A repórter Valéria Luizetti tem os detalhes sobre este caso. Boa tarde, Valéria. O que aconteceu aí? Quais são os detalhes que você pode passar aqui para nós do Linha de Frente? Pois é, boa tarde, Capeza, a todos que nos acompanham. A gente acabou de ouvir, né, a campanha aqui da Jovem Pan, Chega de Violência, e a gente vê como essa violência continua, né, perdurando por todo o estado de São Paulo. Enfim, a gente fala tanto, né, sobre essa questão de combater a violência aqui na Jovem Pan e, infelizmente, continuamos trazendo casos como esse. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, a Polícia Militar foi acionada por volta das 9 horas da noite de ontem para uma ocorrência ali na região da Avenida Morumbi, próximo à Marginal Pinheiros, na zona sul de São Paulo, e ao chegar lá, então, se depararam com um corpo que estava envolto em uma lona azul e amarrado por um pano cinza. E aí, então, depois, a polícia conseguiu identificar que esse corpo era, então, de Esteliano José Madureira, principal suspeito de ter assassinado a jovem Bruna. Câmeras de segurança, né, já tinham apontado, aí, identificado. A prisão temporária dele já tinha sido colocada na noite de quarta-feira, na noite de ontem, antes mesmo do corpo dele ser encontrado, mas então mais essa novidade no caso. Segundo a polícia, o corpo também estava com as mãos e os pés amarrados, além de mais de 10 sinais de facadas, possíveis facadas, né, com material perfurante ao longo do corpo. E segundo a polícia, isso indica que possivelmente o Esteliano foi torturado antes de ser morto. Lembrando que o local onde ele foi encontrado também fica a 35 quilômetros de distância de Itaquera, na zona leste, onde ele morava, e também região onde a jovem Bruna desapareceu, o que leva a crer que o corpo foi apenas desovado ali na zona sul. Durante uma coletiva de imprensa na manhã de hoje, o delegado Rogério Barbosa afirmou que uma das principais linhas de investigação levam a crer que Esteliano tinha sido executado pelo Tribunal do Crime do Primeiro Comando da capital, PCC. Vamos ouvir o que ele disse. O corpo ele foi encontrado com diversas perfurações de faca, no instrumento pérfuro contuso, e também pelas lesões tem marcas de agressão. Então a gente acredita, pela forma que o corpo foi encontrado e ali desovado naquele local, que ele tenha sido vítima, sim, do Tribunal do Crime. O que indica, as informações preliminares dão conta que ele teria sido arrebatado na região que ele mora, lá na Zona Leste, levado primeiro para uma outra comunidade e depois teria sido levado para o interior do Paraisópolis. Bom, Capes, como a gente também já tinha comentado, o corpo de Bruna desapareceu a Bruna desapareceu no dia 13 de abril, próximo à estação Corinthians Itaquera do metrô, e o corpo dela só foi encontrado no dia 17. Segundo o delegado Adriano Menechini, que também falou com a gente durante a manhã de hoje, numa coletiva de imprensa, Esteliano conhecia muito bem a região em que ela desapareceu e, por isso, deve ter se sentido confortável para cometer esse crime. Vamos ouvir. A forma como o crime foi cometido e para onde ela foi levada também dava sinais de que o autor conhecia bem a região. Porque ali ele sabia que tinha acesso pelos fundos do estacionamento e ele sabia também que era um local ermo, de baixa luminosidade. Por isso que ele se sentiu confortável de fazer aquilo às 22h21, que foi quando ele arrebatou ela, subiu, escalou pelos fundos até o interior do estacionamento, passando por um acesso que tem ali, que provavelmente quem é dali conhece. E aí, depois de ficar um tempo ali na margem do muro, próximo à Avenida Esporte Clube Corinthians, ele a leva para o outro lado do estacionamento, onde tem uma região de mata.
Bom, Capês, os laudos da perícia ainda não saíram com relação à morte de Bruna, então não sabe, por exemplo, se ela sofreu algum tipo de violência sexual antes de ser assassinada. E ainda tem mais esse ponto agora, que a polícia precisa descobrir o que levou ao assassinato também de Esteliano. Então, a gente segue acompanhando o desenrolar da perícia, dessa história, e vamos ver o que de fato se descobre desse caso tão cruel e triste na cidade de São Paulo. Obrigado, Valéria. Vamos agora para o debate aqui no Linha de Frente. João Belucci, ontem nós debatemos praticamente o programa inteiro com a foto deste marginal, não é porque ele morreu que ele deixou de ser. Sim. E apontamos, inclusive, que ele estava com as redes sociais, tudo, e a gente não prega que haja justiçamento pelas próprias mãos, esse não é o caminho. Ele acabou sendo morto em características típicas de execução. Agora, inicialmente se falava, isso que eu queria ouvir, inicialmente se falava numa execução por um tiro na nuca. Agora já se apontam ferimentos pérfuro-incisos. Ferimento pérfuro-inciso é aquele que perfura e corta e perfura, né? Provocado por um instrumento pérfuro-cortante, que é a faca. Então, o que indica que ele teria sido pego pelo crime organizado, a princípio, torturado e o corpo desovado no Morumbi. Como você vê toda essa tragédia? Ele procurou, de alguma forma, esse destino, embora a gente nunca deva aprovar justiça pelas próprias mãos. Não, perfeito. Como bem você colocou, Capês, ninguém é a favor do justiçamento por si só, né? O que é compreensível é o sentimento que paira no ar de injustiça para com criminosos. Então, já havia no ar e pela nossa própria legislação, pelo nosso ordenamento jurídico, a certeza absoluta que se esse sujeito fosse preso e condenado normalmente, em pouquíssimos anos ele estaria na rua. Há uma certeza quanto a isso. Então, há um sentimento de grande injustiça no ar que leva a essa sensação, a esse sentimento por parte de algumas pessoas de promover o justiçamento que todos, naturalmente, somos contrários. Agora, precisa se averiguar se foi realmente o tribunal do crime que teria feito isso, porque, como a gente estava até falando antes aqui, estupradores, pedófilos, há alguns tipos de crime que nem o crime organizado tolera, aceita e promove o próprio justiçamento com o tribunal do crime, e lá não tem direito a recurso, duplo grau de jurisdição. Lembra muito alguns tribunais brasileiros, né? Sem o duplo grau de jurisdição não tem direito a nada. A sentença ali é definitiva e mata na hora. Então é muito triste, toda a solidariedade à família da estudante. É um crime bárbaro, a família dela nunca se recuperará, nunca conseguirá ser indenizada por isso. E é mais uma vida que se perde em São Paulo, Capês. Suspeitos para fazer isso, certamente não faltam. Não faltam. Para fazer uma lista de mais de 1 milhão de pessoas se candidatariam a fazer isso. A polícia vai ter algum trabalho, talvez as câmeras possam auxiliar. Ellen Brown. É que é uma falência atrás de outra falência, né? Assim, esse caso ele ilustra bem que quando você não trata a segurança pública de forma inteligente, você trata ela com discurso, né? Onde ele nos leva? Quer dizer, a gente está falando de uma jovem que estava não tinha transporte público, tinha que pegar um aplicativo, uma jovem em São Paulo, capital paulista, a gente está falando, né? Uma jovem estudante, e que aí acaba sofrendo um crime bárbaro. Essa jovem sofre um crime bárbaro, a polícia até que desvenda de certa forma ágil, mas não chega até ele de forma tão ágil, tanto que alguém passa a executá-lo antes que o sistema brasileiro dê conta disso. Então, é muita falência e é muito motivo para desconfiança institucional. É isso que a gente enxerga nesse caso como todo, que não tem como a população ter uma confiança na instituição justiça, polícia, porque um caso atrás do outro, em menos de uma semana, isso tudo, quer dizer, você tem 2 falências muito claras do Estado. É triste demais, eu não tenho nem, mas assim, a gente que tem filho na cidade de São Paulo, você começa a ficar com receio de absolutamente tudo. Henrique Kriegner, acho que a Ellen Brown pegou no ponto aqui na sua análise sociológica. O Estado constituído, legalizado, burocratizado, estruturado, não conseguiu proteger a vida desta cidadã, seja por falta de iluminação adequada no local, seja por inexistência de câmeras suficientes, seja por aquele local ermo estar abandonado e a municipalidade não ter feito nada nesse sentido, seja por não ter policiamento no local, seja por esse sujeito já deve ter cometido outros crimes, sequer ter sido conhecido antes pelo sistema. Segundo, ocorrido o crime, nós estamos aqui questionando, ontem debatimos isso. Quer dizer, agora
até pegar o sujeito, processar, levar a júri, homicídio doloso, mais estupro, ou se é estupro seguido de morte, começa aquela discussão, até cumprir a pena. Depois de cumprir a pena, com 50% ele consegue obter a progressão de regime. Então, essa leniência do Estado, essa lerdeza, essa modorra do Estado, essa letargia, e ao mesmo tempo o crime organizado que nos ameaça e ameaça a estrutura do Estado, toma uma decisão imediatamente, decreta a sentença e executa a pena de morte, que nós não temos aqui imediatamente. Eu não estou aqui elogiando nada, eu estou dizendo o seguinte: o crime organizado pode vulnerar muito mais as forças constituídas, porque ele age sem burocracia e ele age a qualquer momento com enorme agilidade, funcionando 24 horas por dia. Como você vê também, ao mesmo tempo, esse caso que ocorreu, esse justiçamento, e essa estrutura do crime organizado que lava 200 bilhões de reais por ano e cresce a cada dia, corrompendo os servidores. É extremamente perigoso, né, Capês? Um dos sintomas aí de um Estado falido, do que pode ser considerado Estado falido, é quando você tem o nascimento e funcionamento de outras entidades estatais dentro daquele território que deveria ser salvaguardado ali por aquele Estado constituído. Então, a gente está tendo um claro exemplo disso. Uma das evidências é que esse Estado paralelo, essa organização paralela, foi mais competente em localizar o indivíduo antes do que as forças policiais. Isso é muito perigoso. Aqui a gente não está para dizer que a polícia não presta, que a polícia não serve, não. Mas nós estamos analisando um fato. Com as fotos, com as mesmas informações, todo mundo tinha acesso aos mesmos recursos e e aí a gente supõe, né, que é o que é a suspeita principal agora, que tenha sido crime organizado. O crime organizado foi e localizou esse cara mais rápido do que a própria polícia, que tem acesso a toda a inteligência, ao aparato de câmeras e muito mais recurso nesse sentido do que, em tese, o crime organizado tem. Esse é o grande fato assustador. E o problema disso também, Capês, é que isso começa a entrar já no imaginário popular. Porque as pessoas, quando começam a ver as injustiças cometidas no âmbito do judiciário, ou mesmo até na demora, nas burocracias que a gente conhece muito bem, elas começam a repetir esse argumento. Elas falam, se fosse lá na comunidade, se fosse lá o Tribunal do Crime, se fosse lá junto com o pessoal do PCC, isso não seria assim, colocando eles de uma maneira positiva. E aí você constrói um imaginário popular que existe algo de positivo e valoroso no crime organizado. E isso é perigosíssimo, porque não tem nada de positivo, não tem nada de valoroso dentro do crime organizado, e o custo dessa celeridade toda é muito sério para o restante da população. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Só que não vai dar para a gente querer criar uma narrativa contrária. Precisa otimizar o Estado, porque o povo vai pender para o lado que funciona mais, e esse lado precisa ser o lado oficial das autoridades, das forças policiais e da justiça brasileira. É a única esperança que a gente tem. Você acha ilusória essa dramatização, né, do crime organizado, né? Ou seja, começam a elevá-los a um ponto como se fossem heróis, quando, na verdade, eles são a fonte de toda a desgraça também, não é? E já é uma realidade, né, Capês? Você conversa com determinadas pessoas de determinadas regiões e eles vão dizer, eu já tive muito contato com pessoas assim, olha, ali na minha região ali é tudo seguro, graças a Deus a gente tem o pessoal do crime ali para segurar. Lá nada acontece, não acontece roubo lá dentro, ali é bem protegido. Então é uma inversão completa e essa inversão só vai perpetrar esses caras no poder. Só que esse poder a gente sabe, ele custa sangue, ele custa vidas, ele custa vícios e ele custa muito caro no longo prazo da sociedade também. Muito bem. Priscila Silveira, uma das características das organizações criminosas, básica, é a simbiose com o poder público. Você não sabe quem está aqui, quem está ali, um altíssimo poder de corrupção. Você imaginar que uma PEC vai resolver esse problema quando muitas pessoas que estão do lado de lá, do balcão, tentando reprimir o crime, já foram cooptados. Aqui o Kriegner me mostrava uma matéria, já é matéria, né? Já foi divulgado. Um policial envolvido ou suspeito de envolvimento no assassinato do Vinícius Gritzbach, que é o delator do PCC, delatou o PCC, foi executado. E um policial é suspeito de ter participado. Ele comprou uma McLaren. Isso é um carro de quase 3 milhões de reais. E a gente sabe que também no crime organizado tem a taxa do arrego. Você paga o arrego para a polícia não entrar.
Ah, não podemos generalizar. Claro que não, mas isso acontece. Como você vê, então, esse momento em que o crime organizado, porque esta é a suspeita, porque se foram policiais, são envolvidos no crime organizado, evidentemente, são milicianos ou são integrantes de organizações criminosas, de um jeito ou de outro. Como você vê o fato do crime organizado ter dado uma resposta muito rápida, muito mais rápida, e, na visão de muita gente, muito mais eficaz e satisfatória do que o sistema oficial seria capaz de prover? Sim, como colocou aqui o Bellucci, né? Dentro das próprias organizações, dentro da própria criminalidade, Capês, existem algumas situações em que nem o próprio meliante aceita, como é o caso, né, de crimes contra a dignidade sexual. Então, a chance de ter sido mesmo uma resposta, né, de organização criminosa, de fato, é grandiosa. Mas aqui me chama a atenção, né, na fala do Kriegner, quando ele fala que o crime organizado puxa para ele essa questão estatal, essa obrigação estatal, ele acerta muito em falar isso, porque a gente vê que como que o crime organizado começou? Dando aquilo dentro das unidades prisionais que o Estado não faz. E isso se estendeu. Então, a força mesmo do crime organizado começa como? Ah, não tem um sabonete, a família não dá, né, bens pessoais, não te dá uma roupa, não te dá um cobertor, vem aqui que eu vou te dar. Mas, para isso, o custo é X. Então, não estou falando do custo, não é nem essa seara, mas para dizer que a questão social manda muito aqui. A pessoa, ela vai, obviamente, pessoas se conectam com pessoas e se você não tem um cobertor e tem quem está te dando, a chance de você ter uma gratidão com relação àquela demanda é por qualquer ser humano, imagina o preso. Então, ali já começa a força do crime organizado. E aí ele expande, mexendo com dinheiro, e aí a gente já sabe toda a história. Enquanto eles tiverem dinheiro trabalhando, eles vão expandindo cada vez mais. Você bem colocou aqui, o crime organizado se expandiu de maneira que hoje a gente já não sabe se a farmácia é dele, enfim, se o prefeito está ligado, se o governador de determinado lugar, enfim. Eles se expandiram de maneira tão organizada, estruturada e com dinheiro que eu sinceramente não sei por onde a PEC da segurança vai conseguir, mesmo que unida, né, quebrar essa hegemonia que a gente vê cada vez mais, e digo ainda mais, não se estendendo só o Brasil, né, cada vez mais crescendo e de forma, me perdoem pelo que eu vou falar, inteligente. Digo inteligente por quê? Porque cada vez mais crescendo enquanto a gente se divide, né, para poder quebrá-los, e eles se remontam e saem cada vez mais fortes. Pois é, a questão é que não se resolve problemas estruturais graves e profundos simplesmente com tinta no papel. Fazendo PEC, fazendo festa no Congresso Nacional, desviando o assunto. Por falar nisso, então, meu querido o João Bellucci, quando você vê a criminalidade chega no ponto em que chegou. Isso aqui que aconteceu, nós estamos focando, foi um caso que chamou a atenção, mas isso ocorre rotineiramente. Estupros ocorrem diariamente no Brasil, violência contra a mulher ocorre a cada 7 minutos dentro do Brasil. Então, todo tipo de violência à mulher, e todos nós estamos submetidos. Você vê o crescimento do crime organizado, a criminalidade violenta fora de controle, a pauta econômica, uma crise de desacertos que ninguém consegue acertar, inflação subindo, taxa de juros em alta, ameaça quebra de empresas. Enquanto isso, parece que nós vivemos aqui no Brasil uma outra realidade. É a pauta política, é a polarização, é o Bolsonaro inimigo do mundo, inimigo do planeta. Será que nós estamos com um completo descompasso entre a realidade? Existe uma realidade virtual, que é a realidade das narrativas, e tem uma realidade efetiva que está nos corroendo das entranhas para fora? Perfeita a sua colocação, Capês, até porque se chegasse aqui um estrangeiro totalmente alienado aos temas, viria o Brasil, leria as notícias e falaria: nossa, o grande problema de vocês é a proteção da democracia, a regulamentação das redes sociais e outros temas periféricos. Mas e com relação à criminalidade, ao crime organizado, que é o que se observa no dia a dia, o que se está sendo feito? A gente responderia: não, o governo fez uma PEC de segurança pública e agora a Polícia Rodoviária Federal também vai patrulhar os rios. Olha que solução maravilhosa. Então, assim, não tem, né? Não tem solução. O que se lamenta é que o crime organizado está cada vez mais entranhado no poder público, senão ele sequer existiria. Então ele está entranhado em todas as esferas do poder público, judiciário, legislativo, nas câmaras municipais Brasil afora, nem se fala. Ou seja, o crime organizado ele é sócio do governo, lamentavelmente, ele atua no governo em sociedade.
a gente pode até, num exercício de imaginação, se questionar quanto do orçamento de São Paulo, do município, vai para o crime organizado, por exemplo, porque é sabido que há empresas do crime organizado que operam contratos com o poder público. Então, assim, é uma questão multifatorial e todas as respostas que são apresentadas pelo governo, especialmente no âmbito do governo federal, são questões relativas à censura, liberdade de expressão, nada para resolver o problema. Vide que na tal PEC da segurança não se falou de construção de presídios, de aumentar penas e de acabar com benesses para criminosos. Ellen Brown, fica aí, estávamos vendo há pouco a imagem da menina, 28 anos, uma vida inteira pela frente, ceifada, aquela perda inútil de uma vida, sem qualquer justificativa, uma brutalidade, poderia estar aí viva e não em razão da criminalidade. Agora eu pergunto, o Bellucci chama atenção para esta parceria, quando ele fala governo, vamos entender como Estado, poder público, né? Não esse ou aquele governo. Então, o poder público como um todo, ele, na sua estrutura, ele está sendo corroído pela corrupção, está sendo corroído em suas bases pelo crime organizado. Como você vê, como jornalista, como mãe, como cidadã, as perspectivas futuras? Porque nós estamos com um déficit cada vez maior entre a estrutura do Estado, um gap, e o crescimento do crime organizado. Nós estamos no começo de 1990, no estado de São Paulo, nós tínhamos mais policiais militares do que temos agora. E o nosso orçamento, com percentual de gastos de custeio, está muito mais próximo do limite prudencial. Ou seja, estamos gastando muito mais, pessoas vão se aposentando, tem pensionistas, e as necessidades vão surgindo, e o crime organizado não para de crescer em cima dessa desorganização do poder público. Que é um exemplo prático, a gente hoje está falando aqui do crime físico, né? Do crime do dia a dia que nos dói. Mas assim, se tem um ponto onde o crime organizado cresceu absurdamente, é no crime online, é usando a inteligência artificial. Pergunta se a polícia, a PM de São Paulo está usando a inteligência artificial para poder patrulhar quarteirões na cidade de São Paulo. A gente tem o Smart Sampa aí, que é a grande bandeira da prefeitura, que tem câmera, que faz reconhecimento facial. Mas assim, o crime está sempre muitos passos à frente. E eu sou pouquíssimo esperançosa na recuperação, no resgate do Estado para o cidadão. E por que motivo? Eu vou dar um exemplo muito claro. Muitos anos atrás, quando eu estava começando como repórter de política, eu cobria a Câmara Municipal de Porto Alegre. E lá começava a estruturação da bancada da Bíblia, né? E aí como é que era isso? Isso é uma articulação, isso vem da base. Então, primeiro, assim, o cara lá da igreja se articulava para virar um conselheiro tutelar, depois virar um vereador, depois um deputado estadual, depois um deputado federal, um senador, e você estrutura, e agora a gente está falando de 25 anos depois, você tem uma estrutura bem configurada, bem organizada, de uma bancada que defende esses interesses. O crime organizado, ele é organizado. Então, assim, ele foi muito mais rápido, mais eficiente em fazer sua organização e sua penetração no Estado. E pior, ele não está dissociado de interesses políticos que parecem antagônicos com ele. Porque quando a gente fala de milícia é o Estado treinando esses futuros criminosos, né? Foram criminosos que foram treinados pelo Estado e que agora se infiltraram no Estado para cometer crimes. As duas coisas estão muito ligadas. Eu gosto muito de trazer indicações de filmes, livros, né? Tem um livro muito clássico, já de alguns anos, do Misha Glenny, que foi correspondente da BBC, que chama Mac Máfia. Parece até que depois virou série, alguma coisa assim. É muito interessante para você entender como a máfia ela consegue se organizar de uma forma que o Estado não consegue. De uma forma que o Estado não consegue. Então, assim, sou pouco otimista, porque nós já temos uma institucionalização muito clara do crime no Estado brasileiro. A eleição de 2024 municipal foi, assim, algo estrondoso. Isso ficou muito claro. Então, acho muito difícil agora você conseguir tirar essas amarras. Exatamente, você lembrou bem, vários vereadores com campanhas bancadas por organizações criminosas e votos em redutos dominados pelo crime organizado. Qual é o problema ali? É que o voto é exigido pela organização criminosa. Se as urnas e a sessão de votação não apresentar o número de votos exigido, eles pagam um preço caríssimo ali com as retaliações do crime organizado. Então, realmente é uma situação complicada. E nesse ponto, o Henrique Kriegner,
Vamos falar da lavagem de dinheiro, que o crime organizado lava dinheiro a céu aberto. Né? A lavagem de dinheiro tem a fase que você oculta o dinheiro, ilícito. Depois, numa segunda fase, você começa a transformar esse dinheiro ilícito, vai botando camadas para dar aparência. E na última fase, o dinheiro ilícito já está completamente integrado a negócios cuja ilicitude é quase impossível de se detectar. Então, eu pergunto a você, Henrique Kriegner, quando chega num estágio como esse, a gente tem algumas ações do GAECO de São Paulo, que sequestrou 8 bilhões de reais do PCC, mas nós estamos falando de 200 bilhões por ano. Como fica uma organização como essa, que a comprovar o que estamos vendo aqui, em algumas horas, se reuniu, promoveu o julgamento, sentenciou, executou e aplicou uma pena que muita gente, não dessa forma, que é a pena de morte, julgaria merecida para esse caso. Realmente essa, como eu falei, essa é a maior evidência, né? E a gente vê esse esquema, esse avanço na tecnologia para se lavar dinheiro, é o que diferencia uma organização criminosa, o crime organizado, como a gente gosta de falar, de uma facção, né? De uma máfia. E nós já estamos chegando cada vez mais perto porque essa facção consegue lavar dinheiro para se organizar. E se engana quem pensa que o crime organizado hoje se abastece, na verdade se sustenta através do tráfico de drogas. Já não é mais a principal atividade econômica, né? Já saíram os estudos dizendo aí que a porcentagem é decrescente e já não representa mais a totalidade. A gente está falando, se não me engano, não quero errar aqui, mas acho que são mais ou menos 60% da renda aí das grandes facções que ainda são provenientes da venda de drogas. Menos. Tem refinaria de combustível, eles têm contrabando de... 20% hoje. Você tem fundo de investimentos. Fundo de investimento. A gente viu aí tanto essa questão dos jogos, e enfim. Então, eles já estão penetrados de uma forma muito, muito difícil, inclusive não só difícil de se detectar, mas difícil também de remover, porque já fazem parte aí da estrutura da sociedade. Agora, precisam sair. Essa organização precisa acabar. E é isso que eu tenho falado muito, Capês, que a gente precisa entender. O nosso país está em guerra. Quando a gente pensa que nós somos um Estado que tem que melhorar a questão de segurança pública, você não tem que melhorar a guerra, você tem que acabar com a guerra. E como é que você acaba com a guerra de uma forma satisfatória? É vencendo o inimigo. O crime organizado é o inimigo do Brasil. O Brasil precisa declarar guerra e atuar como um país que está em estado de guerra contra uma organização que já está presente dentro do seu território. Essa é a mentalidade que a gente precisa ter para orientar política de segurança pública, política econômica, para orientar também o que deve ser essa suposta integração das forças policiais com a questão nacional, o controle de fronteiras, a política de imigração. Tudo isso precisa ser orientado dessa maneira, senão nós vamos ficar enxugando gelo, patinando e nunca vamos resolver essa questão. O Brasil está em guerra. É aquilo que a gente fala, em vez de ficarem buscando soluções teóricas, fazendo projeto de lei, PEC, essas discussões inúteis que são travadas no Congresso Nacional, são que ter medidas estruturais. O governo investiu 18 bilhões de reais em segurança, o governo federal, e 53 em emendas parlamentares. Por que não se abre uma linha de financiamento para iluminação pública? Por que não se cobra dos municípios também a regularização dessas áreas, como esse terreno baldio que se encontrava propício à prática de estupro? Tantas coisas precisam ser feitas, mas nós continuamos batendo na mesma tecla. O gostoso é ficar falando, discutindo e não metendo a mão na massa e agindo.